Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Estamos na proximidade do Natal, é já dentro de 2 ou 3 semanas, e nesta altura, por volta do dia da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, é costume armarem-se os presépios nas nossas casas, nas igrejas e nos espaços públicos. Já tive a oportunidade de ver um presépio numa rotunda aqui das proximidades do seminário onde eu moro. Hoje eu gostava de aproveitar esta oportunidade para falar consigo e, sobretudo, de um pormenor das figuras do presépio e do seu significado, ou seja, da presença nos nossos presépios da vaquinha e do burrinho. Ainda ontem eu fui a uma paróquia e à entrada no espaço paroquial estava um lindo presépio formado por figuras em papel, mas um papel dourado, muito bonito e de grande valor artístico. Mas eu notei logo que lhe faltava um elemento, uma das figuras importantes, que era a vaquinha e o burrinho. E fiz esse comentário ao meu colega, o parque dessa comunidade paroquial. Mas falta a vaquinha e o burrinho. E ele desculpou-se dizendo que foi assim que o deram, apenas com os anjos e a Sagrada Família. Faltava a vaquinha e o burrinho. De facto, desde sempre que me recordo, do presépio fazia parte a vaquinha e o burrinho, e foram dadas 3 explicações sobre que justificavam, que explicavam a presença da vaquinha e o burrinho. A primeira, a mais antiga explicação era que a vaquinha e o burrinho habitavam no estábulo onde a Sagrada Família se recolheu, porque não havia lugar na cidade, nas hospedarias, e foi aí, no estábulo, que Nossa Senhora deu à luz o menino Jesus. E estava uma vaquinha e estava um burrinho. Naquela noite de inverno, frio, então a vaquinha e o burrinho, com o seu bafo, aqueceram o bercinho onde Nossa Senhora depositou o menino. Portanto, a presença dos animais era simpática nesta explicação, e foi aquela que eu retive desde a minha infância até hoje. Há dias, numa comunidade em que presidia a Eucaristia, perguntava o que significava esta figura, ou o que significava a presença da vaquinha e do burrinho no presépio, e foi essa a explicação que imediatamente me foi dada. E é muito bonita e mantém-se. De facto, os animais aqueciam o ambiente e com o seu bafo aqueciam o menino Jesus, que assim era protegido do frio. A segunda explicação foi mais recente, já fruto dos meus estudos teológicos, em que a vaquinha e o burrinho representa de facto os animais que estão presentes ao lado de Jesus, o que nos faz recordar a situação em que Adão e Eva vivia antes de terem comido o fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. E, portanto, antes, num estado de inocência, viviam numa reconciliação perfeita com a natureza, de tal modo que se alimentavam dos frutos das árvores ou daquilo que eventualmente podiam cultivar, mas não havia animais ferozes, não havia nenhuma agressividade da parte dos animais a respeito do homem. Este paraíso, esta harmonia primordial, foi rompida como consequência do pecado de Adão e Eva. Isto é, ao pretenderem serem como Deus, deixaram de ter aquela relação pacificadora com o resto da natureza, e por isso a natureza e os animais foi perdida esta relação pacífica como castigo ou como consequência. A linguagem do castigo penso que seja mais bem adequada a ser a linguagem das consequências. Os nossos atos têm consequências, e uma das consequências deste pecado de Adão e de Eva, ou de Eva e de Adão, porque Eva foi tentada pela serpente e depois
de ter comido, deu ao seu marido, a Adão. Portanto, as consequências desse ato foi eles terem descoberto que afinal não são como Deus, não é? Mas são mortais, isto é, a sua nudez, e por isso toda esta relação problemática e hostil que a partir desse momento se realizou, se deu entre Adão e Eva, entre o homem e a mulher e entre o homem e a natureza. Este ideal de uma pacificação universal aparece como sonho. Veja lá, o profeta Isaías anunciava para os tempos messiânicos um tempo em que o menino conduziria o rebanho, o lobo e o cordeiro conviverão juntos e a criança poderia pôr a mão numa toca de uma serpente, de uma cobra e não lhe fazer mal. Portanto, este ideal de uma reconciliação com o universo, uma pacificação, aparecia como sonho do profeta para os tempos messiânicos. Ora, com o nascimento de Jesus, nós temos o advento desses tempos messiânicos, e aí a vaquinha e o burrinho representam esta pacificação, vivia entre os animais numa total pacificação. O mesmo acontece depois na vida pública de Jesus, quando, depois das tentações, diz o Evangelho, o diabo afastou-se, segundo São Lucas, por algum tempo, não é? O diabo afastou-se, os anjos de Deus serviam-no e ele vivia entre as feras. Portanto, Jesus, que é o novo Adão, que vence a tentação da serpente, da antiga serpente, representada aqui por Satanás, é o homem plenamente reconciliado que vive entre as feras. É o recomeço de uma fase da história, de uma relação paradisíaca na própria história, porque Jesus é uma figura histórica, não é? Pronto, vencidas as tentações, o Senhor vive numa pacificação com a natureza, vivia entre as feras e o anjo de Deus o serviam. Na história da Igreja, na vida da Igreja, a Igreja aparece como uma comunidade reconciliada, portanto, não só com os homens entre si, mas também dos homens com a natureza. E nós vemos isso no respeito pela natureza, presente, por exemplo, desculpa a redundância, nos mosteiros antigos, em que as grandes abadias beneditinas se instalavam no meio da floresta, digamos assim, e à volta das abadias era realmente a natureza que era cultivada. Pensemos nas grandes abadias de Santa Cruz e de Alcobaça, como representava o voltar a natureza em toda a sua pujança, fruto do cultivo dos monges e do povo, naturalmente, que eles serviam. Mas, sobretudo, na experiência da santidade, temos dois casos paradigmáticos desta pacificação com os animais, e que é o caso de Santo Antão do Deserto, o padroeiro dos animais, que é sempre representado com um porquinho a seus pés. Eu lembro da minha infância que sempre que nascia um bezerrinho ou um porquinho, os meus pais diziam, e as pessoas com quem eu convivia diziam: guarde-o Santo Antão. Santo Antão era o protetor dos animais. E eu questionava-me porque é que Santo Antão é representado com um porquinho a seus pés. Esse mesmo tema encontramos, por exemplo, em São Francisco de Assis, com a cena do lobo de Gúbio, com quem ele fala e que domestica o Gúbio, domestica o lobo, e o lobo se torna um cão que o acompanha nas suas viagens, nos seus caminhos lá pela Itália. Portanto, Santo Antão e São Francisco de Assis representam os santos plenamente reconciliados que vivem entre as feras. E, portanto, esta reconciliação com a natureza. A consequência disso, e esta reconciliação com a natureza particularmente cultivada pela tradição franciscana, mostra, e havia um professor de filosofia que me dizia, que a verdadeira ecologia é a ecologia da santidade. E por isso, nós, como cristãos e como católicos, temos a missão de continuar na Igreja e pela Igreja a ser semente de reconciliação do mundo com a natureza. E esta é a verdadeira ecologia. Comparada com esta ecologia, a outra é um sonho, é uma ilusão.
porque só o homem é plenamente reconciliado, é pacífico, como diz o Evangelho, bem-aventurados os pacificadores ou os pacíficos, porque alcançarão a terra. Portanto, está a ver esta ideia já evangélica que está nas bem-aventuranças e que é um ideal de felicidade para os cristãos, para os discípulos de Jesus Cristo, deve continuar a exercer-se, a verificar-se na Igreja. Esta é a segunda interpretação da vaquinha e o burrinho presentes no presépio. Mas há uma terceira interpretação, e esta é mais recente. Esta resulta dos meus estudos de exegese e também de algum estudo sobre a arquitetura do presépio vista teologicamente e como realmente desde São Francisco e depois os franciscanos e a própria Igreja, meditando as Escrituras, foi acrescentando elementos que neste caso são essenciais. Esta ideia está presente no Papa Bento XVI quando explica o mistério do Natal e chama a atenção para o facto de a presença da vaquinha e o burrinho ser uma forma de ilustrar um texto da Escritura do profeta Isaías, onde se diz, e o profeta Isaías, como sabe, é um autor, digamos assim, é um profeta cujos textos são lidos durante o tempo do Advento. Podemos dizer que é o grande profeta lido na liturgia da Igreja, especialmente no domingo. E logo no início, no capítulo 1, logo o versículo 2 ou 3, lemos esta frase, que é uma lamentação do profeta em nome de Deus. Diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada. O meu povo não tem entendimento. Quer dizer, é uma lamentação em que Deus dirige ao povo através do profeta de que os animais, o boi e o jumento, conhecem o seu dono, mas Israel não reconhece o seu Senhor. Portanto, o boi e a vaquinha estão a realizar junto do presépio esta profecia do profeta Isaías e são uma interpelação para o povo de Deus, que neste caso é a Igreja. As Sagradas Escrituras, julgo que já em vídeos anteriores eu terei referido isso, conta-nos uma história que nos diz respeito e na qual nós participamos. De tal modo que a Igreja e cada um de nós podem ver-se reconhecidos, a Igreja e cada um de nós, nas palavras dos profetas, nas palavras da Sagrada Escritura. Abraão, os patriarcas, os profetas, e este concretamente. Quando o profeta diz, e é lida nas Escrituras, na liturgia, o boi conhece o seu possuidor e o juramento o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, o meu povo não tem entendimento, nós podemos substituir Israel pelo nome de cada um de nós ou pela Igreja. E então ficava nesta forma. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o estábulo do seu dono, mas a Igreja, ou tu, ou você, não conhece nada. O meu povo não tem entendimento. Por isso, a figura do boi, da vaquinha e do burrinho, ou do boi e do jumento, são uma instância crítica da nossa atitude. Eles conhecem o seu dono. Eu tive a experiência na minha infância e adolescência, na minha juventude. Eu tinha um cão e o cão conhecia-me. O cão conhecia-me. Nunca me deixou de conhecer, mesmo quando estava muito velhinho e quase a morrer. Quando ele chamava, ele conhecia o meu nome e abanava o rabo. Aquele bichinho. Morreu de velhinho. Não é? Sempre conhecia o meu dono. O seu dono, que era eu, neste caso. Ora, a vaquinha e o burrinho representam-nos a nós, mas no sentido crítico. Eles conhecem o seu dono, mas eu, você ou a Igreja no seu todo, às vezes não o reconhecemos. Pronto, são uma instância crítica e por isso não pode faltar num presépio a vaquinha e o burrinho. E a Igreja quem é? A Igreja somos nós todos. A Igreja é o corpo misto de Cristo, esta sociedade hierárquica, tem o Santo Padre, o Papa, os cardeais, os bispos, os diáconos, os presbíteros, os diáconos e o povo de Deus. Isto é a Igreja. Será que nós podíamos dizer que mas a Igreja não conhece nada, o meu povo não tem entendimento? Isto é forte.
Ora, o que está a acontecer nos nossos dias merece esta crítica, esta observação crítica. Eu tenho-me referido criticamente várias vezes ao sino dos bispos, ao sino atual, ao caminho sinodal. Nós temos o caminho sinodal da Alemanha, nós temos manifestações de cardeais, de bispos, lembremos o cardeal Ollerich, nós temos algumas afirmações e atitudes ambíguas do Papa. Não será uma advertência que a Igreja, nos seus mais altos representantes, ou em cada um de nós, não conhece nada, não tem entendimento? Por isso, devemos meditar seriamente neste ano em que estamos a viver e no presépio. Espero que você já tenha armado o seu presépio em sua casa, que nas paróquias já haja os presépios armados, mas os presépios que tenham tudo. A Sagrada Família, com o menino, a vaquinha e o burrinho. Porque nós podemos ser merecedores, desde o Papa, os cardeais, os bispos, os presbíteros, os diáconos e o povo de Deus, ser merecedores dessa censura. O jumento e o boi conhecem o seu dono, mas você, Papa, cardeais, bispos, povo de Deus, não conhece nada, não tem entendimento. E, de facto, nós temos sintomas de um certo desvio. O caminho sinodal, com a sua preocupação do caminho por caminho, sem metas, perguntas sem respostas, uma mesa redonda nos quais as pessoas estão só a escutar o vazio, porque não tem nada a dizer. São sintomas que de facto pode acontecer. Esta é a censura do profeta. Israel não conhece nada, o meu povo não tem entendimento. Ao menos você e aqueles que eventualmente me escutam, possamos pertencer ao grupo como a vaquinha e o burrinho conhecem o seu Senhor. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima conversa dominical, se Deus quiser.